Boa noite a todos presentes e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. E é com alegria e gratidão que iniciamos os trabalhos da noite, louvando e agradecendo a Deus, que é a inteligência primeira, causa de todas as coisas. A Jesus, o Divino Mestre, e a direção espiritual da nossa casa, de amor, de oração e acolhimento. Gratidão por mais esta oportunidade de estarmos juntos, ouvindo o Evangelho de Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita, através das maravilhosas obras do nosso mentor Allan Kardec, que nos oferecem para vivermos esse caminho espiritual com Jesus. E assim vamos elevar nosso coração em profundo amor, louvor e gratidão, e acompanhar mentalmente a oração que o Mestre nos ensinou, rogando que a sua paz e luz esteja conosco, para que possamos compreender tudo aquilo que o expositor preparou com muito carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E hoje vamos receber com muita alegria o nosso querido irmão de Deus Espírita, o seu Antônio Patrício Marques, do Centro Espírita Amor e Fraternidade de Cachoeirinha, que vai nos falar sobre o parentesco filial, corporal e espiritual. Vamos vibrar positivamente, elevando nossas consciências para refletir a beleza e a harmonia das suas palavras, que elas possam tocar nossos corações com amor, porque é o amor que tudo facilita e sempre encontra o caminho para a felicidade. Seu Antônio. Queridos irmãos de Ideal Espírita, o meu cordial boa noite. E que Deus, na infinita bondade, abençoe vocês hoje e sempre. E que me ilumine para que eu possa transmitir a cada um de vocês uma bela mensagem. Jesus disse para aquele que o escutava: vocês conhecem os mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Honre o pai e a mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Decálogo, Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 16. O mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com aqueles da piedade filial. Deus quer que ao amor se deva ter pelos pais que se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo, de um modo geral. Deve ter também o mesmo carinho e a atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. O mérito desses pais será proporcional
a dedicação que dispensarem a seus filhos não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda a violência a esse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também ajudá-los nas suas necessidades. E proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando de cuidados, como eles fizeram conosco. E quando a gente fala aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, nós temos que fazer uma viagem ao passado, retornar mais de 12 séculos, quando Moisés sobe a montanha para chegar até o Monte Sinai, para receber das mãos de Deus os 10 mandamentos. E ali tem um mandamento que ele é divino, que é sagrado, que é impagável, que é honrar o pai e a mãe. Honre o teu pai e a tua mãe para viveres bastante anos, viver uma vida longa na terra que Deus vos dará. Que terra é essa? A terra da fertilidade, a terra da prosperidade, a terra que Deus promete que verte leite e mel. E com a vinda de Jesus, então que terra é essa? A Canaã da Galileia. E com a vinda de Jesus, após 1279 anos depois, nós vamos encontrar o Cristo dizendo: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar continuidade sobre tudo que é de Deus. Porque Moisés, para controlar aquele povo violento, vindo da escravidão do Egito, teve que passar por muitas dificuldades. E ele teve que usar leis que não eram de Deus, como olho por olho e dente por dente e morte por apedrejamento. E vem o Cristo e traz para nós, de acordo com a evolução do povo da época, prometendo não só a terra, mas o reino dos céus. E ele traz uma bela mensagem quando ele está em uma casa e o povo fecha aquela casa de tanta gente que tinha, ele não consegue, e os seus discípulos não conseguem nem se alimentar. E de repente alguém fala para ele que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele repete essa frase: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? E olhando para todas as pessoas que estavam presentes, ele disse: meus irmãos, minha mãe, são todos vocês que aceitam a palavra do meu Pai. E na codificação kardecista, Allan Kardec traz essa linda mensagem para nós, mostrando a parentagem espiritual, que são todos nós que somos filhos do mesmo Deus, e a parentagem consanguínea, filha da família corporal. E mandando a sua mãe entrar: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, que eram os irmãos consanguíneos. E é um momento que ele vai fazendo a sua mensagem sobre a terra, a boa nova de levar o amor sem receber nada em troca. E até na preparação dos apóstolos para fazer a sua família espiritual, ele procurava os próprios pais, como quando ele foi falar com Pedro e seu irmão André, Tiago maior e João, filho de Zebedeu,
Ele ia lá mostrar a boa nova, o que ele ia fazer, e os pais de Pedro e André, que era o filho de Jonas, ficavam assim entusiasmados com a boa nova. Então, todo aquele povo honrar pai e mãe, até hoje no Oriente Médio. Pode ser um filho seja muito rico, ou faça lá um grande negócio milionário. Ele vem, mesmo que o pai esteja lá numa casinha simples, ele vem pedir ali, me abençoa, pai, porque eu realizei esse negócio, me abençoa, porque eu preciso prosperar, eu preciso evoluir. A bênção do pai é uma recompensa. Já na parte ocidental, que somos aqui, a outra parte do mundo, já tem ali uma mensagem de Santo Agostinho, que não é a gratidão, é a ingratidão dos filhos contra os pais, quando os filhos se revoltam contra eles. E hoje aqui, nessa noite, nós vamos só falar de gratidão dos filhos para com os pais. Tem uma passagem assim muito linda, e também de dor e de sofrimento, que é quando Jesus é condenado e as mulheres estão acompanhando, e aquele menino jovem, muito jovem, com seus cabelos de cor de trigais maduro, está acompanhando as mulheres. E quando Jesus está lá no madeiro, olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, Maria não entendeu nada sobre aquilo ali que estava acontecendo. Mas João, mesmo jovem, entendeu perfeitamente o que Jesus queria dizer. João, meu irmão, meu discípulo amado, veja como eu estou. Cuida da minha mãe, porque eu não tenho mais mão para abraçá-los. Eu não tenho mais perna para caminharmos com ela nessa vida. Cuida dela até o fim da vida. Ele vai para Éfeso, que hoje é lá na Turquia, e cuida dela até o fim dos dias dela, até o seu desencarne. Isso é a união da família corporal, o Cristo e a sua mãe, e a família espiritual, João e a Maria, juntando as duas famílias, a corporal e a espiritual. E ao momento da conversão de Paulo, que antes era Saulo, e quando ele é condenado pelas leis judaicas, por também estar praticando bem, levando a boa nova em todos os recantos do mundo daquela época, ele diz: eu sou um cidadão romano. Em cada lugar, aí ele não poderia ser julgado pelas leis judaicas, ele só poderia ser julgado pelas leis romanas. E vem ali no porto de Cesareia buscar Paulo para ser julgado em Roma. E ao momento que o navio encosta, aquela multidão vai ao encontro para se despedir ali de Paulo. Era a família espiritual, Rede Viva, em crescimento, o cristianismo nascendo ali para o mundo inteiro até os dias de hoje. Em cada lugar que ele chegava, em cada porto que o navio ancorava, ele era recebido por milhares, por quantidade grande de cristãos. Também tem uma lenda muito interessante, que é uma lenda romana, sobre a honra
o pai e a mãe, o respeito, o carinho e a gratidão que o filho tem para os pais. E com a queda do Império Romano, os novos governantes de Roma estabeleceram uma lei e deram prazo para que todos aqueles que trabalharam para o Império teriam que sair de Roma, dos muros de Roma, não só sair do muro de Roma, mas também pegar suas canoas no rio e sair dali. Mas aquele senhor que trabalhou e se dedicou a vida inteira para o Império Romano, disse para o filho: filho, eu não posso sair, eu não tenho mais condições de vida, eu não consigo mais caminhar. A mim, eu deixo aqui, mesmo que eu perca a vida, não importa, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições. E naquele momento, quando está chegando os últimos dias daquele decreto dos governantes de Roma, aquele filho faz um esforço incrível, pega o seu pai e vai carregando no colo e fazendo um esforço naquele sol escaldante para que ele conseguisse vencer os muros. E além de vencer o muro, ele teria que chegar até o rio. Em cada parte que o povo, sabendo do que estava acontecendo, o aplaudiam, assim, pelaquela bênção, por aquilo que estava acontecendo, daquele filho, carregando mesmo, fazendo um esforço muito grande, cuidando do seu pai. Mas piedade filial é ter piedade? Não. É honrar o pai e a mãe e aceitar quem são os nossos pais. Isso quer dizer que devemos aceitá-los da forma que são, sem críticas, sem julgamento, sem romantismo ou idealizações de pais que imaginávamos que eles deveriam ser. E ver que da forma perfeita que eles deram a vida, isso não basta. Quando nós respeitamos e compreendemos quem são os nossos pais, tanto nas virtudes quanto nos seus defeitos, nós podemos progredir de forma fluídica rumo a uma vida mais próspera. Mas quando uma pessoa nega aos pais, ele impede que o amor deles a fortaleça para a vida. Quando um filho entende o que significa honrar os pais, ele compreende como os pais compartilham suas vivências. Em seguida, essa pessoa deixa um canal aberto para que a força familiar impulsione as suas atitudes rumo ao sucesso. Logo, uma pessoa que honra a família recebe o amor que precisa para construir o próprio futuro. Se as pessoas não entendem o significado de honrar, elas enfrentam mais dificuldade para terem uma vida de sucesso. Essa desonra ao amor familiar acontece quando uma pessoa nega para os pais ou afirma que eles são difíceis. Todos nós temos um plano de existência nessa vida para alcançar o equilíbrio. Se uma pessoa escolhe honrar os pais, ela decide reestruturar essa ordem cósmica que vem de Deus. Como resultado, essa pessoa se torna bem-sucedida e seus planos alcançando sucesso nas suas conquistas. Os filhos não devem ser seletivos e separar o que gostam e o que não gostam nos pais. Assim que essa aceitação familiar acontece, a energia do amor
dá mais força para o filho ser feliz. Honrar envolve ter humildade no coração. Afinal, mesmo que os pais tenham machucado os filhos, é preciso ser humilde para não achar que eles, logo uma pessoa que demonstra respeito aos pais, diz sim para eles, sem julgá-los como eles são, como eles querem fazer, o respeito, o carinho, cuidados na sua velhice, nas suas necessidades, quando eles precisam, dar para eles o melhor lugar na sua casa, ajudá-los quando eles mais precisam na sua saúde, como também na sua doença. Há tempos atrás, eu me encontrei com um colega que nós estudamos juntos, e de repente ele disse para mim, olha, eu estou passando por muita dificuldade, eu estou sofrendo muito. Meu pai foi um homem bom, ele me criou e eu me tornei essa pessoa que eu sou, agradeço a ele. Só que ele deu Alzheimer e eu coloquei ele numa clínica e ele está dando muito problema. Eu estou passando tanto trabalho, tanto sofrimento com ele, que tu não imagina. Tem vezes que as funcionárias pedem demissão dessa clínica, porque às vezes ele tem hora que ele está alegre, tem hora que está triste, está agressivo, tem outra hora que ele ri, ele canta, tem outra hora que ele tira a roupa e fica nu. E eu estou sofrendo muito. Cada vez que ele me vê, tem vezes que ele me recebe bem e pergunta, mas quem és tu? Ou de repente ele me chama de horrores, me chama de bandido e coisa. E cada vez que ele me pergunta o nome novamente, eu sou seu filho, meu filho. E de repente, aí eu pensei assim comigo, tomara que ele não me peça um conselho. Nesse período eu ainda tinha pai vivo. Aí ele disse assim, o que é que tu me aconselha? Disse, olha, cara, a vida, nós somos uma passagem. Nós viemos aqui, Deus deu os pais para que nesta constelação nós se tornamos os filhos deles. Para o momento que nós recebermos, nós também transmitimos. Mesmo que nossos pais não foram os pais bons, a gente tem que cuidar, a gente tem que eles amar, porque eles deram um presente muito valioso, que é a vida, e isso não tem preço. Mas, de repente, ele diz assim, me dá um conselho. E nesse conselho que eu dei, eu disse, olha, cada lugar que eu vou, a gente veja nos velórios muito sofrimento, muitos filhos desesperados, gritando e berrando, porque às vezes poderiam fazer alguma coisa pelos seus pais e não fizeram. Poderiam, mas se você cuidar deles até o fim da vida dele, quando chegar o dia do desencarne dele, você vai chorar. Mas é aquele choro lento, é aquele choro da despedida, é aquele choro de saudade. Mas aquela pessoa que não cuidou, quantas e quantas vezes eu já vi que eles se desesperam, eles berram, eles ficam desesperados, porque não fizeram, às vezes, o que tinha que ser feito pelos seus próprios pais.
E, de repente, ele levou muito tempo e desencarnou. Quando ele me perguntou se não ia ficar pior, só eu não sei, só depende de Deus. Então, quando outra determinada vez eu conversei com ele, já tinha desencarnado, ele estava nos aparelhos e logo em seguida desencarnou. E hoje, a avó da minha nora também está passando por isso. Também o irmão da minha esposa também está passando por isso. E como ele é solteiro, ele nunca casou, então o próprio irmão está cuidando, mas está passando por muita dificuldade, porque vem a enfermeira, coloca aqueles aparelhos e eles acabam tirando, arrancando, tudo tem que ficar ali em cima daquela cama amarrada. Então é uma dor, é um sofrimento muito grande. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não gosto da minha mãe, ou eu não gosto do meu pai, ou então vamos falar agora sobre mães presentes e pais ausentes, que são aquelas mães que às vezes pelo pai não querer assumir, ela se torna mãe e pai. Até eu tinha um vídeo ali que eu trouxe, mas como não pode passar vídeo, que é do Marcos Pianger. Ele deu recentemente uma palestra aqui em Criciúma. Então, ele é um palestrante, ele é um escritor, que o amor era tanto pela mãe que ele ia fazendo crônicas. E numa das crônicas, que vocês podem pegar também no YouTube, quando ele fala que ele queria um pai. E a mãe procurava ter vários relacionamentos para dar um pai para ele. Mas ele só tinha um padrasto. O pai nunca cuidou. Todos os pais que ele arrumou, que a mãe arrumava para ele, não levava ele num jogo, não dava um abraço nele. Então, ele se queixava que ele não tinha pai. Mas, quando ele casou, ele se tornou pai. E quando ele se tornou pai, ele procurou ser aquele pai que ele queria que o pai dele fosse. Ele abraçava as meninas, ele andava de bicicleta com ela, e as filhas diziam para eles assim, eu te amo, pai. Ele ficava maravilhado. E quando, determinado tempo, que ele se torna um escritor, ele conversando com um colega também que tinha o mesmo problema, só que ele tinha um pai, mas era um pai assim, meio violento. Qualquer coisa que acontecia, ele dizia, homem não chora, aguenta o choro, seja forte. E aquele recebimento que aquele pai recebeu do pai, ele tentou melhorar. Quando aconteceu a mesma coisa com o filho, ele disse, homem chora, filho, pode chorar, abraçou, seja forte, homem chora. E naquele momento, quando ele viu aquela mensagem daquele colega ali sobre o pai dele, e procurando ser aquilo que ele não recebeu do pai, porque a mãe foi uma mãe presente e o pai simplesmente desapareceu. Então ele disse para a mãe, mãe, nós vencemos. Porque ele encontrou nele mesmo aquele pai que ele queria que o pai dele fosse. E tem outra mensagem também muito bonita, que nós hoje aqui vamos incluir também nas mães presentes,
Nos anos 70, vem para Belo Horizonte uma moça lá do interior de Jequitinhonha. Vem trabalhar, daquela pobreza do interior, vem trabalhar na cidade. Ela cheia de sonhos, cheia de esperança, analfabeta, querendo estudar e fazer alguma coisa. De repente, ela fica grávida de um dos filhos do patrão. Família muito generosa, seria um verdadeiro escândalo. Aí o que é que essa família fez? Mandou consumir com o filho. E ela é obrigada a voltar para o interior novamente, lá no meio daquela pobreza, passando fome e tudo. E de repente ela é obrigada a voltar para a cidade para poder criar o próprio filho. E desse filho nasce um dos maiores espíritas, um dos maiores juízes que está fazendo a Bíblia espírita, que é Haroldo Dutra Dias. Ele, então, por isso que eu digo, às vezes às vezes as mães, as filhas ou os filhos se queixam com as mães, às vezes por causa de uma graminha de ouro, mas nós recebemos um diamante valioso e vamos reclamar por causa de uma grama de ouro, porque elas nos deram a nossa própria vida e isso não tem preço. E eu quero mostrar aqui para vocês essa hierarquia. Olha aqui. Aqui, isso aqui da constelação familiar. Então, aquela filha vai recebendo os ensinamentos da mãe, porque ela já recebeu aqueles ensinamentos da própria mãe. Mas aqui, ó, ela está dando todo o carinho especial para esse filho, para essa filha, porque essa mãe recebe o mesmo carinho, que recebeu o mesmo carinho da mãe dela. Então, aqui é uma constelação que, às vezes, nos cura de todas as dores, de todos os males. E na ordem, e aqui tem outra parte muito bonita do Marcos Pianger, que ele ia numa escola levar a filha, e cada vez que chegava nessa creche, aquela menina olhava para ele: olha, tu é feio. O meu pai que é bonito. Nossa Senhora, esse pai deve ser lindo. O teu carro é muito ruim. O carro do meu pai é que é bom. E só botava elogio no pai, até que ele foi para um ponto que, meu Deus, o que está acontecendo? Deve ser um pai fabuloso. E quando chegou um dia, chegou aquela pessoa careca, feio, gorducho, um carro velho. E ela chegou, abraçou aquele pai. Então, veja, o carinho que o pai transmite para os filhos não tem preço. Não tem preço. Para se basear nas constelações familiares sobre o amor dos filhos para com o pai, a gratidão, é um filme, Lion, Uma Jornada para Casa. É naquela pobreza, lá no interior da Índia. A mãe, uma filha e um casal de rapazes. O menino tem 4 anos, o Saru,
e o outro é o Budu. E eles vivem em harmonia nessa constelação, ele substitui o pai. Então, para bem de sobreviver, eles têm que trabalhar com pedras, carregar pedras. E o menino de 4 anos, que é o Saru, quer ajudá-lo, quer também participar da família, quer também ajudar a mãe. Mas, e o irmão mais velho, que substitui o pai, acha que ele é muito pequeno e tenta protegê-lo, e ele mostra que ele é forte, ele pega uma bicicleta e levanta, pega uma cadeira, assim, tudo. Então, ele leva para tudo quanto é lugares e ele vai trabalhar, e o guri está muito cansado, e ele deixa numa estação de trem. E o menino dorme. Quando ele se acorda, ele procura o irmão e não encontra. E ele vai procurar o irmão e começa a chamar: Cadu, Cadu, e não encontra. E ele se levanta e veja que tem um trem encostado, e ele entra dentro daquele vagão. E, de repente, o trem sai em movimento, ele começa a gritar pelo irmão, e o trem só vai parar em Calcutá. Essa criança passa tanto trabalho, porque ele chega num lugar que ele não conhecia, ele vai viver na rua, ele vai passar por todas as misérias que pode acontecer. De repente, ele acha uma colher no lixo e pega aquela colher. Ele sai procurando coisa para comer na rua, passa fome. Não está perdido. Aí, quando ele chega, ele veja um senhor almoçando assim, ele mostra a colher, ele quer comida, ele tem fome, ele mostra com a boquinha assim que ele quer se alimentar. De repente, aquele senhor vem, procura ele, alimenta ele e leva para um abrigo. Lá no abrigo ele dá o nome e tudo, e ele é adotado por uma família australiana. E ali ele sai daquela pobreza para a riqueza. Mas essa mãe que adotou e esse pai que adotou, que são australianos, dão tudo para ele. E quando ele estava na faculdade, no dia da formatura, ele está se encontrando ali com os indianos e se reúne tudo. Quando ele vai na geladeira, ele encontra um doce que ele queria, que o irmão conseguiu, com o dinheiro que tinha ganhado, comprá-lo, e aí volta todo o passado e fica aquela cobrança. Da onde vim? Da onde sou? Aí os companheiros, olha, eu não sou australiano, eu sou indiano. Mas de que lugar? De Calcutá? Só eu não sei, porque conta a história, diz, não, mas pode procurar pelo Google. E aí ele passa, larga o emprego, procura no Google e acaba descobrindo. Só que ele perde muito tempo, porque ele calculava que fosse 1000 quilômetros, e ele pronunciava tanto o nome dele, como ele era pequenininho, ele pronunciava errado, e a cidade também. Aí ele vai mais para frente, naquela linha de trem, e encontra a cidade, e há o reencontro com a mãe. Então, ele não tinha mais condições assim de sobreviver. Então, ali é o reencontro daquela família espiritual, porque daí ele reencontra a mãe de sangue, e aí pergunta pelo irmão, o irmão, naquele dia que ele esperou pelo irmão, que ele foi levado a 1.600 quilômetros, ficando em Calcutá e depois sendo adotado lá na Austrália.
É um filme que cada um de vocês pode ver, só não chorem, porque quando eu vi esse filme, eu chorei bastante. Mas é o reencontro da família espiritual, conforme Cristo lá falou, e a família corporal reencontrando sobre a face aqui da Terra. E ele questionou certa vez, vocês me adotaram porque vocês não podiam ter filhos para a mãe adotiva. Aqui, e ela disse, não. O meu pai era muito rico, ele era muito violento. E eu via, quando pequena, aquela imagem daqueles meninos naquela pobreza, correndo pelas ruas lá da Índia. E eu poderia ter filhos, mas adotei. E ali eles se abraçam, é a reunião da família corporal e a família espiritual. Como o tempo vai chegando ao fim, vamos agradecer a Deus e vamos fechar os nossos olhos por estarmos aqui e vamos fazer uma visualização de gratidão aos nossos ancestrais. Somos os nossos pais, são dois. Vamos pedir para que eles olhem por nós, para que nós pedimos essa bênção deles. Nossos avós, 4. Bisavós, 8. Tataravós, 16. Tretavós, 32. Pentavós, 64. Hexavó, 128. Hectavós, 256. Octavó, 512. N-avós, 1024. E decavós, a 10ª geração de ancestrais que nos antecederam, 2048. Chegando à 11ª geração, 4.094 ancestrais que nos antecederam, cerca de 300 anos antes de você nascer. Todos vocês, pensem um instante. Quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades eles enfrentaram, quantas mortes trágicas ou multimortes, quanta fome, quanta tristeza, quanta miséria e coisas difíceis que todos os nossos ancestrais passaram. Todos eles passaram para dos nossos antepassados viver, mas também por alegria. Por outro lado, quanta força, quanto amor, quanta alegria e estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si, para que hoje nós estejamos aqui vivos. Nós só existimos graças a tudo o que eles fizeram por nós. Vamos também pedir para que nos ilumine nessa noite tão maravilhosa aqui no balneário Gaivota. Certa vez, perguntaram a Dalai Lama o que mais surpreendia na humanidade. E ele respondeu, os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vive como se nunca fosse morrer.
e morre como se nunca tivesse vivido. Só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Por hoje, o dia é o dia certo de nós perdoar para fazer acreditar e amar e viver. Vamos levar essa oração para os nossos antepassados e para os que estão aqui presentes ainda nessa terra, para a nossa família espiritual e corporal. Vamos pedir perdão. Para você pedir perdão, para você dizer, desculpe, o erro foi meu. O seu amor amanhã pode já ser inútil. O seu perdão amanhã pode já não ser preciso. A sua volta amanhã pode já não ser esperada. A sua carta amanhã pode já não ser lida. O seu carinho amanhã pode já não ser mais necessário. O seu abraço amanhã pode não encontrar outro abraço, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã para dizer, eu amo você. Eu estou com saudade de você. Ei, vem cá, vamos conversar. Estou com você. Perdoe-me. Desculpe, o erro foi meu. Essa flor é para você. Você está bem? Não deixe para amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe para amanhã para perguntar para a pessoa que você mais ama, por que você está triste? O que há com você? Cadê o seu sorriso? Já percebeu que eu existo? Sabe que pode contar comigo. Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lembre-se que amanhã pode ser muito tarde, só hoje é definitivo. Uma boa noite para vocês e que Deus ilumine no retorno para a sua casa, hoje cedo, e que assim seja. Agradecemos pelas belas palavras do seu Antônio, que possamos ser gratos por toda a nossa família espiritual e a corporal. Tenhamos muito amor por termos chegado até aqui. Que possamos contribuir sempre para um mundo melhor e amenizar as nossas diferenças. Agora nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos da noite, o nosso passe coletivo. Então, aqueles que estão aqui no Centro Espírita Allan Kardec, procurem sentar o mais confortável possível nas cadeiras, que junto de cada um estará um trabalhador da espiritualidade para repassar as energias necessárias. Você que está em casa, neste momento, nossos trabalhadores espirituais se deslocarão até aí. Procurem, então, sentar o mais confortável que puderem. Podem colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada. E, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e acompanhar mentalmente a oração, que também estarão recebendo os benefícios do passe. Senhor, nosso amado Pai, neste momento, nós te pedimos que a tua paz envolva todos nós. Pedimos que vá a todos os recantos do nosso planeta. Que o Senhor possa nos conceder a serenidade e a sabedoria, a fé e a coragem para continuarmos na nossa jornada evolutiva na direção da fraternidade universal. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Desejamos um bom domingo a todos. Muito obrigada e convidamos novamente para estarem presentes no próximo sábado. Vamos em paz.